pessoal, bem-vindos à nossa próxima aula aí. Vamos falar hoje sobre a atmosfera terrestre, né? Sobre o que acompanha, tá bom? Bom, a atmosfera terrestre, ela vai ser um fluido, né? Que o avião vai estar envolto nesse fluido. E ela tem uma composição. A composição dela para o estado físico seco, né? Ela não tendo outras unidades, vai ser o seguinte: 78 nitrogênio, 21 oxigênio. 1% de outros gases, para fechar a conta. Dentro desse 1% está 0,93 de argônio e 0,4, né, de carbono. Como que funciona isso, pessoal? Imagine o seguinte: o ar seco, tá? Ele vai ser composto das suas partículas, né? Tá bom? Dentro do composto. Aí vocês imaginam que vocês deixaram a chaleira do chá e do café ferver, aquilo, né, evapora. Aquela água do estado líquido passa para o gasoso. Essa umidade em forma de gás, tá, no estado gasoso, ela vai usar a atmosfera como meio de transporte, mas não necessariamente ela faz parte da atmosfera. O que vai acontecer? Essa umidade vai se acomodar no meio do ar seco, tá bom? Ela vai usar no máximo 4% dessa massa total do ar seco. Isso vai compor também os núcleos higroscópicos ou partículas hídricas, tá? Que vão estar em suspensão na atmosfera. A partir daqui, se eu não tenho a umidade, eu tenho ar seco. A partir de um percentual, vou ter o ar úmido. A partir do momento em que não cabe mais nenhuma partícula dessa umidade dentro do ar seco, nós estamos falando que saturou. Não cabe mais nada. Então, nós estamos falando do ar saturado, tá bom? Eu deixei uma perguntinha aí para vocês pensar. Imaginem, o que vai ser mais pesado? O ar seco ou o ar úmido? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Vamos pensar? Bom, vou puxar na memória de vocês as aulas do ensino médio, de química, que todo mundo adorava, da tabela química, estão lembrados? Que todo mundo sabe de cabeça, né? Lá tem os pesos, né? O mol de cada elemento químico. O que acontece é o seguinte: o nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele vai ser na atmosfera 78%. Para uma atmosfera de ar seco, tá bom? Para o ar úmido, tá, ele vai passar para 75%. O nosso oxigênio, que antes era 21% no seco, vai passar no úmido para 20%. Os outros, aqui 1%, aqui também 1%. Já a umidade, aqui 0, né? E aqui 4%. Ora, estão vendo aqui o nitrogênio? O nitrogênio é o elemento mais pesado. O que acontece? Na tabela química, ele é o elemento mais pesado. Se no ar seco ele tem mais e aqui ele tem menos, logo o ar seco é mais pesado que o ar úmido.
tá bom? Por quê? O H2O aqui, que está aqui, né, na umidade, e que aqui tem maior percentual, ele vai ser mais leve que o nitrogênio, tá bom? Ora, o que muda isso, Robson? O que acontece? Bom, acontece o seguinte, pessoal. Quando a gente vai voar, a produção de sustentação do avião e a produção de potência pelos motores tem tudo a ver com a densidade do ar. Quanto mais ar, mais produção de sustentação na asa do avião e mais potência nos motores, tá bom? Logo, a densidade vai ser a quantidade de matéria que vai ter, né, pelo volume, tá bom? Quer dizer que vai ter mais matéria no ar seco do que no ar úmido. Portanto, é mais denso o ar seco. Então, os aviões vão decolar mais fácil em dias secos. Isso a gente vai entender calmamente. Tá bom? Em outras aulas nós vamos desenvolvendo esse assunto, mas já deixo vocês com a pulguinha, né, atrás da orelha aí, para a gente entender um pouco mais de que essa característica da atmosfera, a densidade, é uma das características principais para a questão de pousos e decolagens, em que vai influenciar diretamente no gradiente de subida de um avião. Ele vai subir assim ou assim, né? Vai subir mais rápido, digamos, com ângulo de subida maior ou menor, tá bom? Muito em função do ar, tá ok? E as propriedades da nossa atmosfera. Bom, as propriedades vão ser, então, a filtragem seletiva, a absorção, difusão, espalhamento, reflexão. Vamos falar um pouco da reflexão, tá bom? Vamos falar sobre o albedo da Terra. Vocês imaginam, vamos abrir um parênteses para vocês aí. Vocês já ouviram falar, quem gosta de aviação, né? Olharam o filme do Top Gun lá, tem o Tom Cruise com um óculos do aviador, né? Bem grandão, aquele óculos tal, todo mundo, aquele é óculos de piloto. Por que aquele óculos tem aquele formato? Vocês imaginam? Porque a Ray-Ban inventou assim. Não, não é por isso. Bom, o ser humano, ele tem, né, os olhos preparados para receber incidência solar de cima. Tá? Só que quando o pessoal começou a voar, o Sol incide no topo das nuvens e reflete para cima, uma reflexão para cima. O que aconteceu? Tu está num avião voando e o raio solar vem de baixo, queimando a parte de baixo, né, do olho. O que aconteceu? Esse óculos protege contra isso. Óculos do aviador, tá bom? Mas o que acontece isso? Porque o topo de nuvens tem um enorme albedo. O albedo médio da Terra é 35%. Só que em superfícies, anotem aí, brancas, lisas e polidas, tá? Pode cair desse jeito na banca, o albedo da Terra é maior, a reflexão é maior. Então, topos de nuvens, neve, superfícies lisas e brilhantes. Por exemplo, o dia que você estiver na aviação internacional, vocês vão olhar no gelo, né? Pega uma pedra preta e bota no gelo. Quando vocês voltar em torno daquela pedra, vai estar derretido o gelo. Por quê? Porque a pedra escura absorve o calor, o albedo é baixo, ela esquenta e derrete. Então, superfícies brancas e polidas vão refletir de volta e não vão ficar com esse calor, tá bom? Isso, o pessoal aí do planador, o pessoal que voa térmica nos planadores, né, identifica, e é uma forma de saber onde a atmosfera está subindo, aquecida, e aonde não está. Isso influencia diretamente no voo do planador. O avião, se vocês forem voar em dias de céu claro, vocês vão ver regiões de turbulência maior ou menor em função
da subida dessas termais que a gente vai estudar também, em função e muito da região por causa do albedo, tá bom? O heliógrafo então vai fazer esses registros do albedo, tá bom? Seguindo aí. A difusão. Bom, a luminosidade então do dia, céu azul. Bom, tenho uma triste notícia para vocês, né? O céu não é azul. O que acontece? Uma luz, ela tem uma frequência, um tamanho de onda. O que é isso, Robson? Bom, vamos fazer um desenho por cima, assim, para a gente entender um pouco sobre isso, tá bom? Uma lâmpada elétrica incandescente das antigas, que talvez a maioria de vocês não tenham visto, ela funciona numa frequência de 60 Hz, quer dizer que um ciclo desse acontece 60 vezes por segundo, tá bom? Já as luzes do Sol, ele emite as luzes em todas as frequências possíveis, tá bom? Então vai ter frequências assim, mas vai ter frequências de maiores, frequências ínfimas, frequências micro-ondas, tá? Frequências de raios UV, são frequências de luzes muitas vezes nocivas ao ser humano, tá bom? Aí entra a próxima camada da absorção que a gente vai falar, mas vamos continuando aqui. O que vai acontecer? Vem essas luzes, tá bom? Emitidas para a nossa atmosfera. Só que cada frequência dessa, ela tem uma faixa de luz, uma cor de luz, digamos assim. Aí nós temos lá na atmosfera alguns moléculas, tá? Molécula de umidade. O que vai acontecer? A luz azul, ela se difunde, ela bate nessas moléculas e vai para os lados. Vem do Sol, o Sol está aqui, ó, o Solzinho, tá bom? Ela bate e se difunde. A umidade é uma que faz isso, essa difusão. O Sol vem, bate e se difunde. A cor azul, por isso que o céu se torna azul em função da difusão. A luminosidade do dia, por exemplo, o céu azul. Se ele bater na fumaça, tá? Vai ficar avermelhada. Uma nuvem azulada, poeira amarelada. Então, o céu, às vezes, ele vai ter diversas cores que são difusões de moléculas diferentes. A poeira, a umidade vai ter uma cor, a fumaça tem outra. Então, em função dessa difusão, por causa das frequências diferentes, e cada frequência de luz tem uma cor diferente, tá bom? Muitas não visíveis ao olho do ser humano. Já a absorção, tá? As camadas de ozônio, oxigênio, gás carbono, vapor d'água, elas vão absorver. A camada de ozônio, ela absorve energias extremamente nocivas ao ser humano. Por isso que é importante manter a camada de ozônio, porque fica lá em cima essas energias nocivas, que muitas vezes, por ter uma frequência altíssima, elas penetram a pele do ser humano, causando doenças aí como o câncer, tá bom? Ó, conceitos importantes ali, ó. Fiz para vocês aí, temos os gráficos, né, de luzes aí, que vocês vão poder visualizar, né? Com diversos comprimentos e frequências e tipos de radiação, tá bom? A radiação terrestre, então, vai ter, por exemplo, o resfriamento noturno. A radiação vai ser um transporte dessa energia sem o contato de matéria. A gente vai falar já sobre isso. Insolação, então, é o sol visível, a quantidade de energia que realmente chega à superfície, tá? Uma constante solar vai ser 1,94 calorias, né, por centímetro quadrado por minuto. Esse 1,94 é importante vocês saberem, podem sim cobrar, tá bom? E o transporte, como que se dá essa propagação do calor? Que a gente vai falar no segundo momento também sobre isso.
Ora, a radiação vai ser o transporte com ausência da matéria. Como vocês acham que o calor vem lá do Sol, pelo espaço, né, e chega na Terra? Através da radiação, que é o transporte do calor sem o contato com a matéria, sem ninguém encostar num e transmitir ao outro, tá bom? A condução de molécula para molécula seria assim: você bota alguma coisa esquentar lá, né, a chaleira, e você encosta nela, você vai se queimar. Está em alta agitação, as moléculas daquela chaleira, você está em baixa agitação. Quando encosta, essa alta agitação transmite para quem está com pouca e as duas tendem a se equalizar. Se a diferença for muito alta, vai queimar. A pele do ser humano transmite isso, né, os sensores em forma de dor e como dói, né? E a convecção e a advecção? Bom, isso simplesmente é o seguinte: a advecção, tá, transporte horizontal, convecção vertical, tá? Nós vamos falar calmamente sobre esses assuntos, a advecção e a convecção, no decorrer do curso, não vai ser somente uma vez. E as nossas camadas atmosféricas, vamos lá então. Bom, falando primeiramente da camada maior, que tem em torno de 75% da massa de ar da Terra, a troposfera. A troposfera, pessoal, ela vai acontecer a maioria esmagadora dos voos nessa camada de ar que envolve a Terra. Por quê? É a camada que envolve diretamente o planeta Terra, em torno. Ora, o avião vai decolar e pousar na troposfera, né? E ela, como vai bem alta para nós aí, boa parte dos voos são realizados, a maioria esmagadora, na troposfera. Algumas aeronaves vão chegar na tropopausa, que é a próxima, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A troposfera, então, tem 75% da massa. A razão média, tá, vai ser 2 graus Celsius a cada 1000 pés. O que funciona? Como que funciona isso? Conforme você decola o avião e sobe, a cada 1000 pés que você sobe, a temperatura cai. Tá? Cai quanto, Robson? 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Esse gradiente a gente vai chamar de gradiente positivo. Veja bem, o avião sobe, a temperatura cai. O avião sobe, a temperatura cai. 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Esse gradiente é usado nos cálculos que vocês vão usar nas provas de vocês, na vida real, para vocês calcular uma temperatura estimada em subida, tá? Esse gradiente a gente não pode esquecer jamais, tá bom? Nela, no topo, vão correr as jet stream, que a gente vai falar já já sobre isso, tá bom? E as alturas, que a gente vai precisar sim saber. Nos polos, ela vai de 7 a 9 quilômetros, a altura dessa troposfera. Nas latitudes temperadas, de 13 a 15 quilômetros. E no Equador, de 17 a 19 quilômetros. Tá bom? Então, essas são as alturas da troposfera. Tá? Lembrando que ela começa no solo, né? Bom, o que vai acontecer? Após a troposfera, nós vamos ter uma camada que ela é difusa. O que quer dizer isso? A troposfera, ela envolve a Terra toda, tá bom? O planeta todo. Já a tropopausa, ela vai ter camadas que muitas vezes não é inteira, é difusa, é um pedaço, tá bom? E está em constante movimento. A tropopausa, a principal característica dela é o seguinte: ela vai ter de 3 a 5 quilômetros de espessura e ela não é inteiriça. Ela vai estar se mexendo aqui, como se fosse a minha mão em cima da troposfera, tá bom? E em torno dela vai aparecer enormes turbilhões de vento entre a tropopausa e a troposfera embaixo dela, aqui assim, né?
o que vai acontecer? Esses turbilhões de vento vão chamar jet stream, correntes de jato, que por muito tempo foi um sério problema para a aviação. Por quê? Você tem a troposfera, a tropopausa em cima e essas correntes de jato, turbilhões, nessa camada que fica se mexendo. Isso gera uma turbulência de céu claro que não é visível ao piloto. Essa turbulência, as aeronaves teve muitos e muitos acidentes, muitos problemas nessas correntes. Teve episódios, por exemplo, na aviação moderna, de a comissária de bordo quebrar a bacia, batendo no assoalho do avião e no teto em 3 partes. Para vocês terem ideia de acidentes decorrentes da turbulência de céu claro, tá bom? A estratosfera seria a próxima camada. Essa é inteiriça também. Estende-se até 50 km de altitude, né? Até 30 km ele tem um acréscimo suave. Início ali da difusão da luz. Possui 3 gradientes, então, exatamente, tá? Ela vai diminuir, vai ter isotermia e vai aumentar a temperatura. Essa é a estratosfera. A próxima, estratopausa, o gradiente térmico vertical é quase nulo. A mesosfera estende-se até 80 km, no limite superior chega a menos 95, essas aí já não são tão importantes. A mesopausa, espessura de 10 km, também caracterizado por isotermia, então esses 3 dentro da estratosfera, tá bom? Essas 3 subdivisões. E a termosfera situa-se para além de 90 km, aumenta a temperatura. Já a ionosfera estende-se a partir de 60 km, concentração dos íons, tempestades magnéticas, então essas frequências altas de onda vão ser lá que elas vão ficar. Elétrons livres, né? Atividade solar, então é uma camada eletrizada, apresenta subcamadas não tão importantes para nós. Lá vão estar os cinturões de Van Allen, 3.600 km, as auroras polares, então vai ter uma camada eletrizada, né, que vai surgir aqueles raios bonitos de se ver que vocês veem nos filmes, tá bom? Então, essas subcamadas que eu passei meio correndo para vocês, só para citar, não é matéria para nós de suma importância, tá bom? A maioria dos livros vão trazer a troposfera, a tropopausa, estratosfera. Essas são as 3 mais importantes. Ionosfera, logo em seguida, onde tem o início da filtragem seletiva, a absorção dos raios gama, raio-x, UV, essa ionização, então reflexão de ondas de rádio, AM, vão ser nessas nuvens. Após isso, a exosfera, até 1.000 km de altitude, então já não exerce efeito na filtragem seletiva aí dessas ondas, tá bom? E o nosso resuminho que tem no livro de vocês, que a gente precisa basicamente, então, é troposfera, tropopausa, estratosfera, ionosfera e exosfera. Isso que vai ser cobrado de vocês, essa sequência, tá bom? Troposfera, tropopausa, caracterizado pela isotermia, tropopausa, estratosfera e ionosfera. Ionosfera, então, as filtragens, tá bom? Exosfera se confundindo já com o espaço. E a gente já ouviu falar muito do equilíbrio térmico da atmosfera, ou chamado efeito estufa. Bom, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente já ouviu falar em filmes e reportagens que a vida existe porque o planeta tem água. A água, ela é um grande regulador térmico. Vocês imaginam, a gente vai falar isso em outras matérias. Durante o dia, né, a terra esquenta rapidamente e a água esquenta devagarinho. De noite, a terra resfria rapidamente. A água, ela resfria devagarinho, devagarinho. Então, o que acontece? A água segura o calor. Isso faz com que onde tem a água, a temperatura seja mais amena. A transição, o ser humano, ele não se dá muito bem com mudanças bruscas de temperatura, não é mesmo? O equilíbrio térmico da atmosfera trata disso, tá? Então, chega a temperatura, a superfície da Terra, 42% da radiação total emitida pelo Sol. 25% são refletidos. 18% da radiação são absorvidos, né? Pela atmosfera, a absorção que a gente já tratou disso. E
15% da radiação são difundidos, o que dá a coloração do céu. Desses 42, que chegaram à superfície, apenas 2%. Então, fica na Terra muito pouco, só 2%. 18% foram absorvidos, 14% emitidos para a atmosfera e 8% volta para o espaço. Tá bom? Então, esperamos aí que vocês tenham entendido bem sobre o planeta Terra, um pouquinho essa matéria. A gente passa um pouquinho mais corrido também, que não é bem o foco do nosso curso, Algumas coisinhas, as sequências atmosféricas aí a banca vai cobrar de vocês. E cada vez nós vamos aprofundando mais dentro da questão meteorologia aeronáutica, que é o que nos interessa aí, pessoal? Então, até a próxima. Muito obrigado.